É agora convidado desta edição da noite, André Ventura, líder do Chega. Boa noite, seja muito bem-vindo. André Ventura, depois do debate de hoje, dos sinais, também já agora ao início da noite, com Miguel Albuquerque a abrir a porta a uma negociação para viabilização, depois Rui Rio a vir dizer que tem garantias de que isso não vai acontecer. Acredita numa reviravolta de última hora com esta confusão instalada? Boa noite, obrigado pelo convite. É difícil neste momento. Eu devo dizer que fui daqueles que até ao último momento, até ao dia de hoje, acreditei que era possível que algum parceiro do Governo, não a direita, que o Governo não contava com isso, mudasse o sentido de voto. Hoje, pelo tom e pelos tópicos de baixo do diálogo, percebe-se que há uma tensão, um fim de ciclo à esquerda que é evidente, parece-me evidente. E mesmo quem está à direita, e no hemiciclo, nota isso. Há um corte entre PS e PCP e Bloco de Esquerda, sobretudo. E isso nota-se nos vários momentos em que eu estava lá e percebe-se pela linguagem, pela forma, pelo conteúdo. À tarde, de facto, houve esta situação do PSD Madeira, mas eu recordo aqui uma coisa, é que, de facto, havendo voto contra do PEV também, dos Verdes, não basta que os outros mantenham a abstenção. Não basta, o PSD Madeira sozinho não consegue fazer aprovar este Orçamento do Estado. Depois, dava-se outra situação, é que foi António Costa que disse há um ano que no dia em que o seu governo ou o seu orçamento dependessem do PSD, que ele demitia-se e que se ia embora. E, portanto, se nós amanhã tivermos alguma surpresa, se algum dos deputados do PSD inverter o sentido de voto... Sim. Em que situação é que fica o Primeiro-Ministro? Acho que fica numa situação, honestamente, muito difícil, porque fica na mão do... repare, fica numa situação muito difícil o PSD, porque mostra que não tem sequer controle sobre a sua bancada. Fica numa situação difícil os que viabilizaram o orçamento, porque parece que estão a agir pontualmente, uma espécie de troca limiana, como já tivemos no passado. E fica mal o Governo, porque tinha dito que nunca dependeria da direita e acaba por ver os seus votos negados à esquerda e ter apoio à direita. E, portanto, eu penso que António Costa está aqui um pouco num beco sem saída, honestamente, que é, não conseguiu convencer os parceiros de esquerda e acho que é aí que tudo tem que se centrar. Para haver uma viabilização extraordinária, tinha que haver uma mudança de voto do PSD Madeira, eventualmente do PSD Açores também, o que não me parece possível, devo dizer. E depois, as deputadas não inscritas e o PAN passarem da abstenção a votos a favor. Tudo isto é um cenário um pouco surreal. Repare, estaríamos a dizer que o orçamento é do Partido Socialista, todos estes intervenientes, incluindo o próprio Miguel Albuquerque, disseram que este é um mau orçamento e agora, em poucas horas, passavam a votar a favor sem que se conheça desenvolvimentos no documento. Portanto, o cenário está muito periclitante. Eu diria que tudo pode acontecer, mas que 70%, 80% é de que amanhã haverá um chumbo no Orçamento de Estado, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não se entenderam com o Governo. E é isso que as pessoas têm que perceber. O Governo não podia esperar agora ou que a direita, qualquer partido de direita, viesse viabilizar este documento. Mesmo havendo um chumbo, António Costa garante que não se demite e que será candidato em situação de eleições antecipadas. Em que condições é que ficará o Primeiro-Ministro? Há vários cenários interessantes aqui. Repare, hoje a linguagem toda do Primeiro-Ministro, e quem estava no Parlamento pôde perceber isso, é uma linguagem quase de vitimização já. Nós queremos governar e não nos deixam. Repare que ele até põe a hipótese. Repare nesta incoerência. Quando o Primeiro-Ministro diz governar em duodécimos, até pomos essa hipótese, porque já enfrentámos a pandemia, já enfrentámos situações muito más a nível económico e legislativo, até admitimos governar em duodécimos. A questão não é a resistência do Primeiro-Ministro. É que nós estamos numa fase crucial da retoma económica, de gestão de fundos europeus e de aplicação de agendas de investimento muito importantes. Governar em duodécimos, como disse o Presidente da República, é uma loucura neste contexto. E, portanto, se amanhã o orçamento chumbar, se passar, o Governo fica numa situação muito difícil. Vamos chamar-lhe assim, geringonça informal, que é vários deputados de vários sítios dizerem que não querem que o orçamento não passe, o Governo fica numa situação de dependência absoluta. E pode não cair agora e cair daqui a 3 meses. Portanto, vamos ver qual é a avaliação depois que o Presidente da República faz disso. Segundo cenário, passa a chumba com os votos contra do PCP, do Bloco e da direita. Eu acho que o Primeiro-Ministro pode dizer que fica em funções. E ele pode manter-se em funções executivas. Mas, e eu até compreendo, repare, a direita calhou isto numa fase histórica tremenda. Todos os partidos da direita parlamentar, todos, inclusive o Chega, têm congressos marcados para... O cenário de eleições antecipadas é bom para o Chega? Sabe, eu ouço muita gente dizer isso, e até comentadores e analistas, mas repare, o Chega veio agora de umas eleições autárquicas muito difíceis, que eram as mais difíceis para si. Correu bem, na minha perspectiva, não fomos a terceira força, fomos a quarta, queríamos mais. O Chega não estava preparado para eleições legislativas. Nós preparámos para que daqui a 2 anos fôssemos às urnas. E há uma série de preparação que quem está dentro do meio percebe o que é política, logística, financeira, a todos os títulos. Agora, se me disser, o Chega provavelmente crescerá com eleições. Bom,
Mas isso não é preciso ser nenhum analista político. Todas as sondagens nos colocam ou em terceiro ou em quarto lugar. Se nós vimos de 1,29, não é difícil perceber isso. O que me preocupa não é isso. Honestamente, é que solução de governo vamos ter para as pessoas. Porque que vale as eleições, que vale o Chega ter 15% ou 14% e o PSD 25%, se o PS voltar a vencer e se voltarmos a ser uma situação de ingovernabilidade. O que é que isso vai dar às pessoas? E já vamos perceber o que é que a direita pode fazer neste momento, mas num cenário de eleições antecipadas, defenderia que elas deveriam ocorrer quando? O quanto antes ou mais tarde? Lá está. Eu acho que a perspectiva egoística da direita, de todos os partidos de direita, é dizer, bom, mais tarde melhor, porquê? Porque temos congressos para fazer, nós no Chega temos eleições diretas dia 6 de novembro, temos congresso marcado para o fim de novembro, o CDS também, o PSD em janeiro. Mas repare, nós temos que pôr o país à frente dos nossos partidos. Temos que pôr o país à frente dos nossos interesses pessoais. Não me faz sentido, num momento tão importante como este, que temos que ter orçamento para a gestão de fundos, para a aplicação de investimentos à retoma, que nós venhamos a ter orçamento lá para maio ou para junho do próximo ano. Portanto, o que é que eu defendo e o que é que o Chega defende? Que num cenário destes disruptivo, o Presidente, e concordamos com a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, tem que avançar imediatamente, logo, foi a expressão que ele utilizou, para uma marcação de eleições, ou 16 de janeiro, como se diz por aí, ou numa data perto. Estar a querer remeter as eleições para fevereiro ou para março, eu compreendo. A nós também nos dava mais jeito. Mas eu acho que é o momento em que os líderes, todos à direita, os 4 líderes à direita, têm que pensar nisto. O que é mais importante para nós? O país ou os nossos partidos? E temos que pôr o país à frente disso. E foi isso que manifestou na reunião hoje, a Ferro Rodrigues? Eu não estive hoje reunido com o Ferro Rodrigues, mas foi já o que manifestei. Quando estive com o Presidente da República, mas vai estar? É possível que esteja, não sei. Honestamente não sei, não tenho que estar em contacto com o meu gabinete, mas se estiver amanhã, o que lhe direi é isso mesmo. Se for para transmitir ao Presidente da República. Mas repare, o Presidente da República, por lei, vai ter que reunir com todos os líderes do Parlamento, todos os líderes políticos. E o que lhe vamos dizer é isso precisamente. Se me perguntar o que é que nos dava mais jeito, é eleições mais para a frente, fevereiro ou março. O que é melhor para o país é que isto fique clarificado quanto antes. Os prazos mínimos vão bater ao início de janeiro, se o decreto de dissolução for no prazo em que estamos a pensar, e, portanto, seria em janeiro. É que eu não vejo muito outra hipótese. Repare, governar em duodécimos nestas circunstâncias é impensável. Não há nenhum país da Europa a governar em duodécimos numa fase como a que estamos agora. Não. E com a direita a assistir de bancada a esta crise política, acredita que a direita pode vencer as eleições ou que pode crescer muito? Sendo franco, é difícil, porque o Partido Socialista, em todas as sondagens que conhecemos, inclusive as do Expresso e as da SIC, sistematicamente tem mantido uma distância grande para os seus adversários. Agora, eu acho que os eleitores não se vão deixar enganar pela cantiga da vitimização e vão perceber que a responsabilidade única e exclusiva da crise que estamos a viver é da esquerda e é de António Costa. O problema mais grave, e eu falei disso com o Presidente da República, e à saída, falei aos jornalistas também disso, é como é que a direita chega a este ponto sem ter qualquer ponto e plataforma comum de entendimento. Repara, deveria então o PSD partir para estas eleições com uma plataforma de entendimento com o Chega? Não é com o Chega, nós não temos de ter nenhum entendimento. Temos é que saber que se vamos apresentar uma alternativa aos portugueses, qual é, até onde é que podemos ir e o que é que podemos construir. E nessa alternativa, o que é que o Chega admite? Olha, o Chega quer, como eu disse, atingir os 15% de votação e achamos que é perfeitamente possível. Eu tive 12% nas presidenciais, à volta disso. Penso que é possível chegarmos aos 15%. Mas acha que essas negociações entre os partidos à direita deveriam ocorrer pré ou pós-eleições? Connosco é muito claro, é só após as eleições. O Chega não faz coligações. À semelhança do que aconteceu nos Açores. Nos Açores, e repare, o Chega tem uma posição de que não se quer coligar com partidos do sistema quando estes partidos não querem fazer reformas. Reconhecemos que, em certas situações, se o eleitorado decide que tem que ser assim, temos que fazer esse esforço de ir ao encontro do eleitorado. Agora, não me peçam para fazer coligações com o PSD, quando o PSD é toda a hora, sempre que pode. Aliás, eu tenho visto a campanha dentro do PSD, o Paulo Rangel está mais preocupado em dizer que não se vai entender comigo e que não se vai entender com o Chega do que em criticar o Rui Rio. Aliás, basta ver, mesmo capas de revistas, olha, estou-me a lembrar da capa da Visão desta semana, que diz que o que estava na capa era a dizer que as minhas declarações eram para lá do aceitável. Quer dizer, o que é que isso tem a ver numa campanha interna do PSD? O que Rangel está a dizer é isto: eu não me vou coligar com o Chega. Mas o Chega também não pediu a Paulo Rangel para se candidatar. Mas por parte do Chega, admitindo esses acordos depois das eleições, seria mais fácil, na sua opinião, atingi-los, alcançá-los com o Rui Rio ou com Paulo Rangel? Repare, eu não queria mesmo fazer essa análise, porque vou estar a meter-me. Eu também não gostava que me dissessem dentro do Chega quem é que seria o melhor líder do Chega. O que posso dizer-lhe é isto. O que ouvi de Paulo Rangel estes dias, de intervenções públicas no âmbito da campanha do PSD,
acho que é preocupante para a direita. Mostra que é um líder fraco, mostra que é um líder muito dependente do que as pessoas pensam e do que o mainstream pensa, muito ligado até a alguns circuitos de esquerda e do Partido Socialista e pouco assertivo nas coisas. E, portanto, isso preocupa-me no sentido em que é uma espécie de repetição de outros líderes que o PSD já teve. Por isso é que eu disse frouxo. Era nesse sentido que eu me estava a referir. No sentido de ser fraco. Parece-me um líder pouco capaz de enfrentar as coisas. E aí Rui Rio, na minha perspectiva, até me parece ser um pouco mais corajoso e mais audaz do que Paulo Rangel. Agora, não sou eu que vou votar, não sou eu que escolho. O que posso dizer é isto, quer a Paulo Rangel, quer a Rui Rio. Nós, no Chega, temos uma política muito clara. Ou há reformas no sistema ou não contam connosco. E eu sei que há muita gente no PSD que pensa assim. O Chega até pode ter 15%, ou 14%, ou 13%, ou 16%. Nós não vamos falar com eles e vamos deixá-los num ponto sem retorno, que é confrontados com terem que votar uma solução no Parlamento, num cenário destes. Eu queria deixar isto aqui já muito claro. O Chega votará contra o PSD com a mesma facilidade que vota contra o Partido Socialista. Para nós, os dois partidos não se distinguem assim tanto. Aliás, este PSD tem sido uma espécie de PS2. Portanto, aqueles que esperam que o Chega esteja lá para ser a marionete ou a muleta de um governo, podem tirar o cavalinho da chuva. Não vai acontecer. Ou há um acordo de mudanças estruturais no país, de reforma da Constituição, de reforma da Justiça... Mas na disponibilidade para essas reformas, o Chega admite que poderá moderar-se para chegar a um entendimento com o PSD? Não admito que possamos moderar, porque eu também não peço ao PSD para mudar a sua natureza. O que temos é que chegar, se isso for o cenário, o Chega preferia governar sozinho, mas isso é um cenário remoto neste momento, sejamos realistas. Das duas uma, ou há um acordo de reformas que não tem a ver com moderação nem com radicalização. Eu vou-lhe dar um exemplo. A justiça, para nós tem sido um ponto fundamental, o enriquecimento ilícito, a luta contra a corrupção, quer dizer, ou o PSD percebe que o PSD tem votado sistematicamente contra nós no Parlamento, votou contra a nossa proposta de enriquecimento ilícito, votou contra a castração clínica de pedófilos. Mas há um ano André Ventura também rejeitava um acordo taxativo com o PSD, mas que o PSD se tinha afastado. Mas porque o PSD não do quer. Partido. Mas agora admite fazê-lo. Repara, a única coisa que eu admito o que mudou? Não mudou nada. A única coisa que eu admito é, se chegarmos a um ponto de total ingovernabilidade, o PSD aceita fazer rupturas antissistema, podem contar connosco. Não aceita fazer rupturas antissistema e prefere manter-se na mesma lógica. Tem que impedir apoio ao Partido Socialista. Aliás, eu queria deixar isto aqui bem claro. Aqueles que pensam que se o Chega falhar não há governo, porque o Chega então não serve para nada, há sempre uma outra hipótese. O PSD, se precisar do Chega para formar governo e não quiser alterar a Constituição, reformar a Justiça, combater a corrupção... Mas acredita que o PSD precisará do Chega? Olha, eu não vi ainda até hoje, desde que o Chega entrou no Parlamento, já nem me estou a referir só ao último ano, desde que o Chega entrou no Parlamento, portanto estamos a falar de há 2 anos, eu não vi nenhuma sondagem de ninguém, de nenhuma empresa, e portanto não podem dizer que são sondagens do Chega, não vi nenhuma em que o PSD não precisasse do Chega. Aliás, recordo que no sábado, este sábado, uma sondagem que tivemos, o Chega está com 9,2%, quase o dobro da CDU e do Bloco de Esquerda, e o PSD mesmo assim não chega a esses valores. Portanto, é impossível o PSD conseguir uma maioria sem o Chega. A grande questão vai ser se o Chega está disposto a isso ou não. Ou há acordo com o sistema, ou não vai haver acordo. Podem mesmo ter a certeza que nós não vamos vender-nos. O Chega não está à venda. E aqueles que querem fazer do Chega uma espécie de CDS2, com o devido respeito, não vão conseguir. Mas admite mais flexibilidade perante a situação e a crise política a que chegamos? A única coisa que em prol da estabilidade do país. Admito que possamos conversar, porque eu acho que em democracia tem que se conversar, e o PSD tem que perceber que a forma como governou e geriu e fez política nos últimos 46 anos mudou radicalmente nos últimos tempos. A sociedade mudou, o país mudou, o mundo mudou. E a única coisa que aceita é que o PSD perceba que tem que fazer mudanças. Repare, olhe para o eleitorado do Chega. Quem é o eleitorado do Chega? Muitos destes eleitores há uns meses não votavam. Pela primeira vez acham que há uma força antissistema forte em Portugal. E, portanto, se eu ou o Chega fôssemos para o governo para fazer o mesmo que fez o CDS ou o PSD, com que cara é que eu me apresentava perante esse eleitorado? Portanto, eu já deixei claro ao PSD o que é que está em causa. A reforma da Justiça, a reforma da Constituição, a segurança social e o fim desta subsídio à dependência louca que destrói o país e mata as empresas, e a reforma fundamental que temos que ter em matéria de imigração e segurança. Portanto, nós já deixámos claro o que é que está em causa. Agora, se o PSD prefere dizer que isto são linhas vermelhas, muito bem, então veremos o que é que os portugueses daqui a uns meses, se houver eleições, ou daqui a 2 anos, têm a dizer sobre essas linhas vermelhas. André Ventura, ainda este mês, no próximo mês, aliás, o Chega vai ter o Congresso, serão as primeiras diretas para o partido. Está a contar ser muito desafiado neste Congresso? Bom, há um opositor, que eu saiba apenas, à liderança, e que tem tido, enfim, tem expressado também nos meios de comunicação social.
Penso honestamente que vou vencer, é nisso que estou a apostar. O Congresso, evidentemente, conforme todos sabem, é um momento mais delicado. Nós temos regras de maiorias qualificadas para atingir os órgãos, mas espero que os militantes do Chega percebam que estamos num momento crucial, em que o partido tem que se apresentar com unidade aos atos que se apresentam. Ninguém compreende que o Chega quer governar o país e não consiga governar-se ele próprio. Porque está a falar em unidade, Carlos Natal, o empresário que apresentou, que formalizou a candidatura à liderança do Chega, diz que a sua candidatura é para mostrar o descontentamento no partido, que sente que o Chega está a ser desvirtuado e que esse descontentamento existe por parte de pessoas que estiveram na raiz deste projeto. Reconhece que é esta a situação no partido? Não reconheço, é a opinião dele e que eu respeito, mas eu acho que o Chega neste momento tem mais que se preocupar do que estar a pensar em que melindrou A ou melindrou B. Repare, é muito fácil falar. Difícil é olhar para um partido que em 2 anos se tornou um dos partidos com mais militantes em Portugal. Sem estrutura, sem apoio financeiro, logístico, sem uma estrutura que lhe permitisse aglomerar estas pessoas. Um partido como o Chega, que recebeu pessoas de todos os quadrantes políticos e que era preciso integrar. Um partido que teve que enfrentar sozinho na Assembleia da República 229 deputados contra mim. É fácil dizer, devíamos ter feito diferente. Bom, mas o que é que tínhamos feito diferente? É que eu não me multiplico e o partido não cresce só por palavras. Portanto, aqueles que criticam agora é mais fácil, porque agora o Chega tem uma expressão nacional que teve nas presidenciais e que hoje tem nas autárquicas, que já permite olharmos para isto de cima. Mas há uns meses atrás e há uns anos atrás, nós tínhamos a maior dificuldade do mundo sequer em enraizar-nos. E, portanto, eu reconheço que eu errei em alguns momentos, todos erramos, reconheço que talvez tenha tomado decisões erradas, mas eu acho que o rumo que tenho seguido, de antissistema, de desafiar os outros partidos, de não cedermos a ninguém e de sabermos na altura certa dialogar, é o que tem dado frutos. Era muito fácil para mim estar no Parlamento. E que tipo de decisões ou de erros é que não deram frutos? Não, olha, se me perguntar hoje se os Açores foram negociados se calhar da melhor forma, se calhar não foram. Porquê? Porque já devíamos ter exigido mais, se calhar devia ter tido algum cuidado mais na escolha de alguns candidatos, como aconteceu com aquele deputado dos Açores que passou independente. Mas tudo isto são erros de que um líder que tem que olhar para o país todo, tem que tomar decisões sobre o país todo, muitas vezes com um curto espaço de tempo, e tem que responder a um partido que tem a subvenção e o apoio de um deputado e que tem hoje já sedes na maior parte do país e militantes na maior parte do país. E, portanto, que percebam a dificuldade disto, que não é para me justificar, é apenas para mostrar que há dores de crescimento e que essas dores de crescimento vão dar frutos, mas que este é o momento de mantermos o caminho e não de mudarmos de caminho. Repare, eu não digo que não possa haver outro líder do Chega um dia, e espero que isso aconteça, porque eu também espero não estar aqui para sempre. Agora, que sentido e que racional fazia neste momento nós, com sondagens de 9% e de 10%, mudarmos a liderança do Chega, mudarmos o caminho que tem sido feito no Chega? Eu acho que os portugueses conhecem-me há algum tempo, sabem que tenho muitos defeitos, também tenho algumas virtudes, mas sabem uma coisa, sabem que luto até ao fim por aquilo em que acredito. E vou lutar até ao fim porque acredito neste projeto. André Ventura referia os erros neste acordo que foi alcançado nos Açores. Isso dá-lhe lições para possíveis acordos a nível nacional? É evidente, era isso que eu queria dizer. Significa isso que vai reivindicar muito mais? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos nos Açores feito um esforço muito... Há uma coisa que nos Açores correu muito bem, conseguimos. Repare, foi preciso o Chega chegar aos Açores para afastar 25 anos de socialismo. Foi preciso o Chega chegar. Porque durante os 25 anos anteriores, nem PSD nem CDS resolveram o problema. Teve que chegar o Chega para afastar os socialistas dos Açores. Agora estão a contar que o Chega, aqui a nível nacional, sirva para afastar os socialistas. Mas dizem, mas no governo não. Serve só para estarem ali, para se levantarem e para baixarem as mãos. Aqueles que acham que nós vamos fazer isso estão muito enganados. Nós queremos transformar o país. E isto não tem nada a ver com lugares, tem a ver com transformar o país. Ou há um acordo de transformação do país, ou isso não vai ser feito. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mas a questão dos lugares também são importantes. Haveria imposições que só se eles puderem transformar. Eu vou-lhe dar um exemplo. A segurança social. Dizem, porquê é que é tão importante para nós a segurança social? Porque uma das nossas batalhas tem sido acabar com o subsídio à dependência de muitas classes e de alguns grupos. Ora, acha que eu acredito que o ministro do PSD fazia as reformas que nós queremos fazer na segurança social? Não acredito. Portanto, ou haveria um ministro do Chega capaz de o fazer e de executar, ou não. Então, o Chega ia estar a dar apoio a um governo quando chegasse à altura, continuava a distribuir os taxos e o dinheiro pelos todos como fizeram os outros partidos? Não. Nós queremos controlar. Outro exemplo, a Justiça. Acha que eu acredito que o ministro do PSD faria as reformas na Justiça que nós precisamos de fazer? Aumentar as penas de corrupção, portanto, a prisão perpétua. Já está a exigir 2 ministros. Mas eu já o tinha dito. O PSD tem que perceber isto muito claramente. E mantenho. Que é,
ou há um governo de transformação nacional ou não contam connosco. Isto não quer dizer que a gente vai votar contra tudo. Porque se as propostas forem boas para o país, podem contar. Eu, só para terminar, eu sei que temos pouco tempo, sabe, eu tenho este património já comigo só na última legislatura do Parlamento. É que eu já votei ao lado do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. E não tem qualquer prurido em voltar a fazer. Quando vejo que é bom para o país. Agora, num governo nacional, não nos peçam para estar ali, levantar a mão e baixar a mão, para que o país continue na mesma. Ou é para transformar, ou não contam connosco. André Ventura, boa noite e obrigada Obrigado, por poder ter Obrigado pelo contado com a convite. sua presença aqui na edição da noite.